fotógrafo, galerista, um verdadeiro artista da imagem e da nudez. Kazuo Okubo é dono da Casa da Luz Vermelha, a única galeria no Centro-Oeste especializada em fotografia, um espaço onde também funciona seu estúdio fotográfico, de onde surgem criações premiadas. Ele fala sobre os trabalhos publicitários, de como começou a trabalhar com fotografia desde a infância e os projetos ousados para o futuro. Kazuo, muito obrigada por nos receber aqui na Casa da Luz Vermelha, que é a sua galeria, aliás, uma galeria que é pioneira nessa arte, galeria de arte aqui com fotografia em Brasília. Foi um trabalho pioneiro seu, né? Corajoso, inclusive. Foi. Há 7 anos e meio, né? A gente inaugurou a primeira galeria do Centro-Oeste. No Centro-Oeste a gente foi a primeira galeria dedicada exclusivamente à fotografia, né? A gente até recebeu algumas reclamações de alguns amigos artistas plásticos, né? Que eu deveria abrir mais o leque, né? Mas eu quis dar uma atenção para a fotografia, porque eu acho que a fotografia é o filho mais jovem aí das artes visuais e a gente está precisando de espaço, de mais gente compartilhando essa ideia. E assim, a percepção que eu tive numa das participações que a galeria teve do SP Art, no SP Art, foi de que a fotografia é recente, mas para quem vai comprar é uma relação de paixão. Tem gente que passava no stand no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e só vinha comprar no último dia. Ou tivemos clientes que compraram meses depois. É mesmo? Exato. Meses depois. Namorando aquela exato, foto. Fica pensando, namorando e na primeira oportunidade que tem, acaba comprando, né? Então é uma relação de paixão, porque você compra uma obra de arte, você não compra, vamos dizer, para se desfazer, né? É uma relação que pode ser eterna. Então eu acho que assim, o primeiro sentimento que eu levo para consumir arte é a paixão. Existe aquela relação, aquele questionamento, a pessoa dizer assim, se isso aqui fosse uma tela a óleo, de repente ela chega na galeria, aquilo ali custa uma fortuna, que é uma obra de arte, mas é uma tela, óleo, e olhar para a fotografia e dizer, não, mas isso aqui não é uma tela, isso aqui é uma foto. Existe isso? Existe, porque assim, na realidade, a tela, ela é única. O máximo que pode existir daquela tela são pôsteres, cartões postais, né? Fundo de tela de computador, mas assim, a obra em si, ela é única. Enquanto que a fotografia ela é múltiplo, né? Então assim, dependendo do autor, existe uma corrente de autores que opta em não numerar, que defende que a foto é democrática e vende a obra assinada, mas não numerada. Mas existe já uma corrente toda aí do mercado de luxo mesmo, que diz, vão ser 5 unidades dessa fotografia, acabou, não existe mais esse arquivo. Exato. Existe isso também. Assim, o arquivo às vezes é preservado, né? Eu acho assim também, assim, muita coragem você pegar, imprimir 5, jogar o arquivo fora e deletar. Eu acho uma coisa assim muito... Mas já tem quem faça, né? Tem. Isso também. Eu já ouvi falar de autores que deletam o arquivo, mas assim, a necessidade do arquivo muitas vezes é para uma publicação, né? Convidado para publicar numa revista, num livro. Kazuo, e nesse mercado da fotografia, nesse mercado de arte da fotografia, já existem recordes provavelmente em relação aos valores. Dá uma ideia pra gente. No mundo, assim. Se eu não me engano, é Peter Lik, o fotógrafo. Ele vendeu a fotografia mais cara do mundo por volta de 5, 6 milhões de dólares, né? E era de uma imagem que ele já tinha vendido várias, colorida. Só que ela fez uma única cópia preto e branco e essa única cópia preto e branco custou aí seus 5, 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. No Brasil, alguma coisa que chegue perto? Assim, a gente tem artistas que, com fotografia, né? O Vic Muniz tem obras de 200 mil dólares, Sebastião Salgado tem obras de 500 mil dólares, né? Mas assim, temos, por exemplo, Cássio Vasconcelos, 120 mil reais, Cláudio Edinger, 45 mil reais, né? Então assim, a gente tem vários artistas da fotografia que têm um preço já bem interessante no mercado, que conseguem sobreviver do mercado de arte,
né? Mas são pouquíssimos, Miguel do Rio Branco, tem vários aí que conseguem. Não, o Cazu ainda está galgando um espaço, porque assim, difícil, eu sei. A trajetória de um artista, ela é tijolinho por tijolinho, né? É conquista atrás de conquista, né, para você pegar e consolidar o seu nome no mercado. Você formou um nome muito sólido e é aqui em Brasília. Só que aqui em Brasília, geralmente os fotógrafos, e a gente tem famílias inteiras aqui de fotógrafos, fotógrafos muito reconhecidos no país inteiro, mas muito focado com política, muito focado com retratar a história, né? Fotografar a história. E você conseguiu sair completamente disso. Como é que conseguiu? Ou se foi realmente um foco de não quero fotografar política, eu quero sair. Como é que foi isso? Como é que foi essa história? Assim, meu pai veio para Brasília em 1959. Ele veio para trabalhar na Cidade Livre, que era o Núcleo Bandeirante, bem no comecinho. E o irmão mais velho dele tinha um hotel. E aí meu pai trabalhou aí durante alguns meses no hotel e meu tio vendeu o hotel. E meu pai ficou desempregado. E tinha uma lojinha de um japonês que tinha um estúdio de fotografia e meu pai arrumou um emprego de balconista. Ele começou a aprender, montou o Cinefoto e eu cresci no meio desses filmes, reveladores. E filho de japonês, se não começa a trabalhar cedo, leva umas peia. Trocou a bola pela fotografia já desde cedo. Bastante, bastante. Assim, eu tenho uma lembrança de infância que de frente à loja do meu pai tinha um terreno baldio que meus amigos jogavam futebol todo dia por volta de 5 da tarde, né? E eu lembro que eu ficava assim muitas vezes atrás do balcão cortando foto 3x4, olhando meus amigos jogando bola lá, com maior vontade de jogar bola, mas cortando foto 3x4. Bem, a gente agradece no final das contas, viu? Porque aí se olhar foi ali para a foto desde tão pequenininho, a bola virou um retrato, né? Virou um retângulo pequenininho, 3x4. Pra gente virou arte. Mas assim, e dentro da fotografia que eu incorporei, né? Que meu pai trabalhava com fotos para documento, fotografia social, então eu comecei fotografando aniversário de criança, aniversário de 15 anos, casamentos, né? E chegou um determinado momento da minha vida que eu emburrei com a fotografia. Eu fiquei achando que a fotografia estava na minha vida muito mais por imposição do meu pai do que a minha vontade. E eu busquei um caminho fora da fotografia. Eu prestei vestibular para engenharia mecânica. Nossa. Eu tentei 2 vezes na UNB, não consegui. E na terceira vez eu consegui passar na Federal de Uberlândia. Eu fiz 6 semestres de engenharia mecânica lá, achando que a engenharia mecânica era o meu caminho, a minha paixão. Gostava muito de matemática, física. E voltei para Brasília, assim, desisti do curso de engenharia, descobri que não era a coisa que me apaixonava. Voltei para Brasília, voltei a trabalhar com meu pai. Perdi meu pai em 83, entrou um assaltante na loja e no assalto lá ele acabou dando 2 tiros no meu pai e acabei perdendo meu pai, eu tinha 24 anos. E na família oriental o filho mais velho assume a família, assume os negócios, né? Então eu comecei a trabalhar no Cinefoto do meu pai com bastante assim, energia. E como fotógrafo eu comecei a ambicionar, eu quero ser um dos top 5 de Brasília, da fotografia social, né? E acabou acontecendo de eu me dedicar muito para a fotografia social e me destacar nessa área, que chegou um determinado momento que eu enjoei um pouco assim da foto social, porque foram mais de 20 anos fotografando eventos, então você acaba todo final de semana trabalhando num evento. E você abre mão da tua família, de final de semana, de ir num teatro, de ir num cinema. Nesse momento que eu estava um pouco enjoado da fotografia social, eu busquei a publicidade. Eu achava muito bonita aquelas fotos de cerveja com aquelas gotinhas, as fotos mesmo de alimento, né, de pratos de comida. Eu falava, eu tenho que aprender a iluminar, fotografar publicidade. E eu encontrei num amigo de São Paulo um apoio muito grande,
Sérgio Jorge é o meu mestre, assim. Ele foi diretor do Estúdio Abril. Ele foi, assim, eu fiquei sabendo depois que ele foi o primeiro patrão do Bob Wolverson. É mesmo? E assim, o Sérgio Jorge é um doce de pessoa que me passou muita informação. Eu passava às vezes uma semana, 10 dias dentro do estúdio dele, perguntando por que fazer assim, assado. E ele, assim, numa generosidade muito grande, foi assim, meu mentor. Dirigir atores, dirigir modelos, fotografar produtos, fazer fotografia de arquitetura, né? Então, assim, tem várias nuances, assim, que você precisa de conhecimento técnico mais profundo para poder pegar e enfrentar o mercado. E, assim, graças a Deus, com o meu mestre, eu consegui chegar, entrar nesse mercado. E, hoje em dia, eu vislumbro muito o trabalho de fotografia em que o fotógrafo é o cliente. Eu demando para mim o que é que eu quero fotografar. Né? Acho que isso é o sonho de consumo de qualquer profissional, né? Você faz a sua pauta, você faz a sua pauta e você vai lá desenvolver a sua pauta. Então, assim, eu estou muito em busca disso. Eu acho que isso abre outras portas para a fotografia, né? E eu não digo só para a fotografia, porque eu vejo muito hoje como o equipamento que fotografa, ele também filma. Muitos fotógrafos estão partindo para fotografia de cinema, para fotografia de estilo de cinema, né? Então eu acho assim que está havendo um diálogo muito grande entre a fotografia parada com a fotografia em movimento. Caso nesse teu trabalho atual, você termina que acumula também esse trabalho de publicidade, né? Com esse trabalho de arte, arte com pessoas. Tem um quadro atrás de você exatamente, que é uma das fotos mais lindas. Na galeria a gente fica louco com as fotos. Eu fico imaginando assim, quanto tempo para fazer uma foto dessa. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que você chega num estágio de foto como esse? Assim, às vezes você programa uma imagem, né? Assim, eu saio para um trabalho, eu costumo programar assim, não, eu quero fazer uma foto mais ou menos assim. E chegando no local, às vezes as condições de tempo, de luz, às vezes até a performance da pessoa que vai fotografar contigo, né, influenciam. E nesse dia choveu muito, assim, a gente estava num barquinho lá no lago, entrando água dentro da canoa, a gente com canequinha jogando água para fora, esperando a tempestade passar, estava um céu muito escuro e de repente Brasília tem dessas coisas, passa uma tempestade terrível e de repente para de chover, o sol volta, né, a luz volta e a gente teve a sorte de ter esse céu maravilhoso. Era um céu platinado, assim, muito, muito lindo. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse trabalho artístico de Kazuo Okubo. Ele vai falar inclusive sobre o trabalho com o nu artístico. Estamos de volta, eu converso hoje com o Kazuo Okubo, que nos recebeu aqui na galeria dele, que é a Casa da Luz Vermelha. Kazuo, no bloco anterior você estava explicando como é que foi fazer essa foto que está bem atrás de você, que é um nu belíssimo. Qual é a principal dificuldade de fazer uma foto de nu artístico? Há muitos anos atrás o difícil era conseguir quem topasse posar nu, né? Porque não é fácil. Eu, assim, parabenizo quem consegue fazer. Eu já tive a experiência de fazer porque eu queria sentir o que é que um fotografado meu sente na hora que está nu na frente da minha câmera, né? E assim, é uma sensação muito intensa, num começo de muita vergonha, timidez, mas passado algum tempo é uma sensação assim muito libertadora, você poder transitar nu e estar confortável. Mas o nu, ele termina muitas vezes gerando muita polêmica, né? Sempre gera. Eu acho assim que quando a religião interfere no poder, as liberdades são cerceadas, são diminuídas, né? E eu vejo assim as bancadas religiosas crescendo
E isso me traz até uma certa preocupação pela liberdade de expressão, porque eu já fui censurado em um espaço cultural, que eu ganhei um edital, fora de Brasília, no Rio. Eu fui um dos 6 trabalhos escolhidos pela banca curadora, só que a direção do espaço me convidou a expor outro trabalho, porque no edifício da empresa tinham 3.000 funcionários, metade era evangélico, o espaço havia sido conquistado há 2 anos e eles temiam que perdesse esse espaço, né? Me ofereceram o espaço para eu substituir com outra exposição. Eu falei que eu ia pensar, voltei para Brasília e nunca mais liguei, eu esqueci, entendeu? Como eu também já recebi convites aqui em Brasília, mas quando as pessoas viram o meu trabalho, perceberam nu e aí eu fui desconvidado educadamente. Nossa, entendeu? Chega a esse ponto. Já aconteceu no Congresso, um amigo também que expôs uma foto da Rogéria, a famosa foto da Rogéria, que acabou também, a exposição foi montada num dia, no outro dia foi desmontada. Por que será que, além da questão religiosa, mas assim, de uma forma mais ampla, por que será que gera tanta polêmica? Eu acho que assim, a nudez é vendido muito como pecado, como uma coisa às vezes suja, né? E eu acho assim que o corpo é o corpo, né? Eu digo muito que os fotógrafos são voyeurs. O fotógrafo que não for voyeur é mentiroso, porque nós gostamos de ver coisas belas, né? E o corpo é uma coisa bela, independente de ser feminino, masculino, gordo ou magro, os corpos têm a sua beleza, né? E é exatamente o que você capta nessas fotos. É o que eu busco, né? Eu busco o corpo como uma ferramenta, um instrumento para eu valorizar o meu trabalho, né? Então eu não vejo o corpo como uma possibilidade de assédio, eu vejo o corpo como uma possibilidade de criar um trabalho. Dentre as obras que eu vi aqui, tem uma, por exemplo, para a exposição de imóveis, e são fotos com nus. Né? Exato, eu recebi um convite muito louco para misturar corpos nus com móveis de design. Foi numa loja em Goiânia, eles me convidaram para fazer uma exposição lá, convidaram arquitetos conhecidos da cidade e a gente pegou e misturou os corpos com o design dos móveis e assim, foi uma experiência muito interessante. Né? Alguma vez te surpreendeu, assim, você disse que no começo difícil era conseguir modelo, mas em algum momento já surpreendeu o contrário? De muita gente querer fazer a foto? Às vezes sim, às vezes tem gente que assim me encontra, sabe que eu desenvolvo esse tipo de trabalho, fala, pô, Kazu, quando você for fotografar, me chama aí, olha. Entendeu? Então assim, eu acho muito legal porque isso é um trabalho que você desenvolve, né? A confiança que você gera nas pessoas, para as pessoas acreditarem que podem fotografar nuas contigo e vão sair dali ilesas, entendeu? Respeitadas. Hoje em dia se tem muito trabalho legal de busca de autoestima, por exemplo, que faz o trabalho do nu com pessoas, por exemplo, pacientes de câncer, buscando a autoestima, né? Pessoas que fizeram às vezes mastectomia, eu já vi várias fotos assim, fotos artísticas inclusive. Sim. Tem um amigo, Nicolau Elmor, ele fez um trabalho recente aqui em Brasília com mulheres que tiveram câncer, ele fez uns retratos bem de perto assim, né? Eu achei corajoso por parte delas, né? Expor de uma forma muito aberta o que acontece, como está o meu corpo, né? E o Nicolau de levantar, né? Usar a fotografia como uma ferramenta para chamar a atenção da sociedade para um problema que existe entre nós, né? Porque a questão também é como é que você quer vender aquele nu, né? O que é que você quer vender daquela imagem do nu? Tem isso, exato, né? Tem gente que usa o nu para vender o corpo, o próprio corpo, né? E tem gente que usa para protestar, tem gente que usa para fazer publicidade. Então, assim, existem várias formas de você pegar e utilizar o nu como uma ferramenta, um instrumento. Agora, tem algum tipo de foto sua que você diga assim, quando fazem alguma referência ao meu trabalho, o que eu mais gosto é quando eu sou lembrado por isso? Assim, eu estou desenvolvendo um trabalho que, assim,
perante o meio fotográfico, artístico, ele é muito conhecido, só que só esse ano eu consegui um patrocínio, né? Eu ganhei um projeto no FAC e aí a gente vai executar, que é um livro de vaginas. Vaginas anônimas. Eu já vi algumas das fotos. E na publicidade tem um trabalho que, assim, as fotos não são tão lindas, né? Mas foi de uma utilidade muito grande, que foram umas fotos dos maços de cigarro, né? Com cigarrinho torto, umas baratinhas num bueiro, num ralo. Não gosto nem de pensar nessas, né? Baratas. Mas eu me lembro dessa sua campanha dos maços de cigarro. Pois é, ela saiu do ar. Tem a do bebezinho ali. Tem um feto dentro do vidro, né? Essa campanha mesmo. E ela durou uns 7 anos, 8 anos, ela foi veiculada, né? E tem 2 anos e meio que ela foi substituída. Eu acho que foi o trabalho da minha vida com mais impressões. Assim, se você for computar quantas vezes ela foi impressa a imagem, né, são 15 milhões de fumantes, nossa, 15 milhões de maços de cigarro, se eu não me engano, por dia. Então, pensa a quantidade de vezes que essas imagens foram impressas. Mas eu acho que tem um trabalho educativo social ali muito importante, esse trabalho antitabagista mesmo, porque assusta, são fotos que assustam. E a minha dúvida, assustou também para você fazer aquela fotografia? Como é que foi esse processo? Assim, a experiência foi muito louca, assim, porque eu estive com pacientes de câncer de laringe, eu estive com pacientes que perderam membros por causa da trombose, do cigarro. É um senhor dos 40 e poucos anos, numa cadeira de rodas, que ele não tem os membros inferiores, né? Ah, tá, então, já sei qual é. Tudo por causa do cigarro. Então, assim, teve um senhor que eu fotografei com câncer de boca também, que foi muito chocante, assim, me causou muito pela descrição da dor que ele sentia. Causou alguma repulsa em algum momento? Porque foto é um negócio muito forte para a gente ver. Então eu imagino para quem está ali com a lente olhando, vocês captam muito mais do que a gente enxerga depois. Assim, essa foto do câncer de boca me chocou muito o cheiro. O cheiro, porque eu fotografei a 15 centímetros de distância, bem perto. Foi uma foto macro de um detalhe da boca. E o cheiro é muito forte. Isso me chocou muito, né? Tem verdadeira aversão ao cigarro? Assim, eu era fumante. Nossa, mesmo depois de todas essas fotos? Mesmo depois dessas fotos. A gente vê o tanto que cigarro é difícil de se largar. Cigarro domina muito a mente da gente, né? E graças a Deus hoje eu não estou fumando, espero manter longe do cigarro pro resto da vida, se Deus quiser. Caso em relação ao trabalho aqui na galeria, o que é que tem de exposição vindo por aí? Assim, a gente tem uma exposição agora no começo de julho, 5 de julho, Olhares Cruzados. É uma exposição minha com um fotógrafo do Canadá. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá escolheu um fotógrafo da capital brasileira e um fotógrafo da capital canadense para passar uma semana cada um no seu país. Então eu fui para Ottawa para fotografar durante uma semana e veio para cá um fotógrafo canadense que eu não conheci, que também fotografou Brasília, e a gente vai fazer uma exposição agora no começo de julho, né? Vai ficar aí por 45 dias e depois vamos levar essa exposição para o Canadá também. Que legal. E das exposições que já passaram aqui, quais as que mais foram badaladas? Teve uma exposição que aconteceu aqui, acho que foi a 4ª, 5ª exposição que a gente fez aqui na galeria, que a gente trouxe grandes nomes da fotografia brasileira. Aconteceu o encontro da rede de produtores culturais de fotografia no Brasil, que a gente é filiado, inclusive eu sou um dos diretores da rede, né? Foi uma exposição para comemorar os 50 anos de Brasília, então Salomão Citrinovitz, Cristiano Mascaro, vários outros artistas a gente trouxe, reuniu a rede aqui em Brasília, foram mais de 200 membros da rede que vieram aqui prestigiar tanto a exposição como o encontro da rede. A gente luta
A gente milita pela fotografia, né, junto a meios políticos, para poder pegar e elevar a fotografia a um outro nível, com verbas mais generosas para a fotografia, né, que não só para a fotografia, para as artes visuais no geral, porque as artes visuais, elas são muito, não são prestigiadas, né? Nos editais a gente percebe muito que as artes plásticas e a fotografia, elas são os filhos pobres, né? A gente recebe menos que o teatro, que a dança, que o cinema, então a gente tem que ficar ali na porta para poder brigar um pouquinho pela fotografia brasileira, né? Yes. Pelo movimento da fotografia, pela economia da fotografia, porque assim, somos milhares no Brasil, né? Caso, só mais uma coisa, a gente observa aqui na galeria, e aí você vai me dizer se é porque tem que ser assim ou é coincidência, mas as fotos, em geral, são fotos em preto e branco, e a outra coisa, elas têm a moldura ou preta ou branca. Por quê? Não necessariamente, eu acho que é uma coincidência, assim. Eu acho que a questão de moldura é a questão de gosto. Você pode ter em tons de cerejeira, de outra madeira, ou branca, preta, cinza, vermelha, né? Uma coisa que muita gente faz, que eu acho que, assim, que é proibida, é colocar o vidro em contato com a obra. O vidro em contato com a obra, você cria um ambiente perfeito para proliferar fungos, né? Então por isso que a fotografia cola nos vidros. Então quando alguém inventa fazer sanduíche de vidro ou um porta-retrato, um pôster com vidro colado, essa obra está condenada com a umidade, com o tempo e se deteriorando. Eu já ouvi gente dizer assim, olha, é mais difícil escolher a moldura que escolher o próprio quadro. E dependendo, tem lugar aí que às vezes a moldura é mais cara que a obra, né? Cazu, obrigada por essa conversa maravilhosa aqui, viu, na Casa da Luz Vermelha. Continue mesmo com esse trabalho de persistência, porque vale a pena para a gente conhecer tanta arte com fotografia. Obrigado, Rosé. É uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo por participar.